Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta com a nossa disciplina Noções de Direito Civil. Em aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo do direito de família, talvez um dos institutos mais importantes do direito em nossa sociedade. Isso porque a família é o lugar ideal onde o ser humano nasce inserido e desenvolve a sua personalidade. É por isso que o direito privado se preocupa tanto com a família, dado seu importante papel no desenvolvimento da personalidade humana. Nós podemos perceber que, com o passar dos anos, o conceito de família mudou e vem mudando bastante. No passado, a família era conhecida por ser patriarcal e hierarquizada, em que o homem era o chefe da família e todos deviam obediência ao patriarca. Os filhos adotivos não tinham os mesmos direitos que os filhos biológicos. Toda família só era família se constituída pelo casamento entre um homem e uma mulher. Sem o casamento, não havia aí uma família. E o que fosse aí diferente disso não recebia qualquer proteção da lei. O casamento chegou a ser uma instituição indissolúvel, ou seja, não era possível você acabar com o casamento. A esterilidade de um dos cônjuges podia ensejar a anulação do casamento, já que estaria frustrada a procriação. A antiga lei do divórcio permitia que o juiz indeferisse o divórcio consensual. Preservava-se a família, inclusive aí com o sacrifício das pessoas. Os cônjuges, eles queriam se separar, mas o juiz é quem decidia se eles deveriam ou não. Mas com o passar dos anos, nós vimos que as unidades familiares, elas têm sofrido aí muitas mudanças. A gente vê aí que se tornaram cada vez mais comuns as famílias compostas só pelas mães e seus filhos, que são aí as famílias de mãe solo, sem a figura do pai presente. São famílias compostas apenas pelos casais sem filhos. Nós temos aí também as famílias compostas por casais homoafetivos e até mesmo famílias compostas por uma pessoa só. E todas essas famílias, elas mereciam um regulamento da nossa legislação. Por isso, a partir da Constituição Federal de 1988, viu-se uma grande mudança no nosso ordenamento jurídico, em especial no campo do direito de família. Nós tivemos a previsão da igualdade em direitos e deveres entre homens e mulheres, inclusive dentro da instituição familiar. Os filhos adotivos, agora com os mesmos direitos que os filhos biológicos. A formação familiar por mais de um meio, seja aí pelo casamento, união estável, hétero e homoafetivas, as famílias monoparentais, que são aí formadas por um só membro. E então a família agora ela é um instrumento de proteção da pessoa humana. O fundamento do direito de família é proteger as pessoas que compõem os núcleos familiares e não a proteção da instituição família por si só. A família ela é um meio e não um fim. Daí surgiram os princípios constitucionais do direito de família, lá no artigo 226 e 227 da Constituição Federal, que são os seguintes: a multiplicidade ou pluralidade de entidades familiares, igualdade entre homens e mulheres, igualdade entre filhos, facilitação da dissolução do casamento e responsabilidade parental. Quanto à multiplicidade ou à pluralidade de entidades familiares, prevista aí no artigo 226 da Constituição Federal, a família, base da sociedade, ela tem especial proteção do Estado. Toda e qualquer família, ela tem especial proteção do Estado. O legislador, ele não restringiu aí ao casamento, sendo família também a união estável, a família monoparental, por exemplo, que no caso, né, é a família constituída por uma pessoa só.
Nós temos também o princípio da igualdade entre o homem e a mulher. A igualdade na Constituição Federal adota a fórmula de Rui Barbosa sobre o princípio da igualdade, em que a verdadeira igualdade está em aquinhoar desigualmente quem está em posição desigual e igualmente quem está em posição igual. Ou seja, para que nós tenhamos uma real igualdade de direitos entre homens e mulheres, é preciso que haja regras diferentes entre eles, para podermos colocar as mulheres em uma posição de igualdade prática, uma vez que os homens e as mulheres, eles ainda estão em posição de desigualdade na nossa sociedade e com relação à estrutura biológica. Alguns exemplos disso são aí a diferença de idade para aposentar. Temos aí também a Lei Maria da Penha, que é baseada num histórico de violência familiar contra a mulher. Por isso que a lei protetiva, ela se aplica somente à mulher, porque só em relação a ela que há uma desigualdade nesse caso. Quanto ao princípio da igualdade entre os filhos, a gente tem aí no Código Civil que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. O que seria outra origem? Outra origem porque a filiação pode ser também biológica, adotiva ou então socioafetiva. Um exemplo aí da filiação socioafetiva é a adoção à moda brasileira, que é aquele filho de criação. Não existe uma diferença no tratamento entre os filhos. A maioria dos autores fala que essa igualdade ela deve ser vista no âmbito patrimonial, ou seja, todo filho, independentemente de sua origem, tem o mesmo direito dos irmãos. Essa igualdade refere-se não só ao direito sucessório, mas também aos alimentos. Só que nada impede que os filhos de um mesmo pai, eles tenham cotas alimentícias diferentes. Mas como assim, professora? Os filhos do mesmo pai podem receber um valor de pensão diferentes? Sim. O Código Civil de 2002 hoje fala também na proporcionalidade dos alimentos. Assim, se um dos filhos tem uma mãe rica, seria desproporcional que ele recebesse a mesma pensão do filho que tem a mãe pobre. Essa diferenciação não ofende aí o princípio da igualdade, ok? Outro princípio aí é o princípio da facilitação da dissolução do casamento. A liberdade de casar corresponde à liberdade de não permanecer casado. O STJ ele já vem abraçando o princípio constitucional da facilitação da dissolução do casamento. A gente vê aí a extinção da necessidade de separação prévia para se ter o divórcio. A abolição aí dos prazos para o divórcio. Ou seja, eu posso me divorciar agora a qualquer tempo. E ainda a impossibilidade de discussão de culpa, ou seja, para que se tenha um divórcio, não mais se discute quem teve a culpa pelo divórcio. E por último, nós temos aí o princípio da responsabilidade parental, em que os pais eles devem ser responsáveis, tanto moral quanto materialmente pelos seus filhos. Então, a responsabilidade material se dá através da pensão alimentícia, que hoje em dia é o único caso que gera realmente uma prisão civil no Brasil. E a moral, ela se dá pelo fato de que os pais, eles são responsáveis pelos atos dos seus filhos. Por exemplo, por ofensas que eles venham a praticar ou caso eles causem algum prejuízo a outras pessoas. Essa responsabilidade moral e patrimonial, ela também é dividida entre o pai e a mãe. Claro que dentro da capacidade econômica de cada um. Se eu tenho um salário maior, a minha responsabilidade patrimonial, ela é maior. Perfeito?
Então, feita essa breve introdução quanto ao direito de família, vamos ao estudo do primeiro modo de formação familiar que a doutrina e aí até a legislação traz para a gente, que é o casamento. Segundo Van Vetter, o casamento traduz a união formal entre do homem e da mulher, com o objetivo de constituir uma comunhão plena de vida. Essa ideia ela é prevista no artigo 1511 do Código Civil. Vejamos. Artigo 1551. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Ou seja, nossa legislação ela ainda não prevê o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento homoafetivo, entre casais do mesmo sexo. Veja o que diz aí o próximo slide. Artigo 1514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casado. Viram aí? O Código Civil ele faz especificação quanto ao gênero homem e mulher. O que nós temos atualmente são decisões judiciais nesse sentido. Por exemplo, em 2013, a Comissão de Constituição e Justiça, chamada CCJ, aprovou uma jurisprudência que determinava que os cartórios realizassem também o casamento civil para casais gays. E nós temos também alguns projetos de lei nesse sentido, inclusive um deles para alterar o Código Civil, para que haja a remoção das especificações de gênero. Mas, por enquanto, ainda não temos uma lei nesse sentido, muito embora os cartórios estejam, sim, obrigados a realizar o casamento entre casais homoafetivos, desde que devidamente habilitados. E caso haja recusa em realizar o casamento, o casal ele pode e deve entrar com recurso ao juiz da comarca ou lá no Conselho Nacional de Justiça. Tá bom? A doutrina majoritária entende que o casamento ele tem uma natureza jurídica de direito privado. É basicamente um negócio jurídico, um acordo de vontades. Até porque, primeiramente, o casal ele precisa decidir de livre e espontânea vontade pelo casamento, ok? Decidido pelo casamento, qual o próximo passo? Aí vem a habilitação. A habilitação é uma fase pré-casamento. Leva-se uma série de documentos para o oficial do registro. Exemplos deles aí, a certidão de nascimento, as testemunhas, e comprovando que não há impedimentos, aí serão publicados editais. Se ninguém aparecer alegando algum impedimento, como por exemplo, que a pessoa já é casada, será emitido um certificado de habilitação, com o qual deverá ser efetuado o casamento aí em 90 dias. Caso contrário, será necessário efetivar novamente esse procedimento, tá bom? E quanto ao casamento religioso? A Constituição ela estabelece que o casamento religioso ele terá efeitos civis nos termos da lei. Mas como que isso aí ocorre? O Código Civil dispõe no seu artigo 1515 que o casamento religioso pode atender às exigências da lei para a validade do casamento civil e equipara-se a este desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. Então, cumpriu os requisitos legais, basta levar o casamento religioso para registro no cartório competente. Bom, para que o casamento seja considerado existente, é preciso obedecer a alguns requisitos. São eles aí: a celebração por autoridade materialmente competente, o consentimento e a diversidade de sexo.
que eu aí deixei com um asterisco, porque como a gente já viu, isso não é mais na prática um requisito, mas ele ainda consta sim na lei, tá? Bom, a autoridade, ela deve ter competência material para o casamento. No casamento civil, são competentes aí o juiz de direito e o juiz de paz. Já no casamento religioso, que tem aí efeitos civis, reconhece-se a autoridade, por exemplo, ao padre, tá? Então, um casamento realizado por alguém que não é competente, que não seja uma dessas pessoas, torna aí o casamento inexistente. Ou seja, o casal nunca sequer foi casado. Já o consentimento, que está previsto lá no artigo 1538 do Código Civil, que estabelece que a celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes recusar a solene afirmação da sua vontade, declarar que esta não é livre e espontânea, manifestar-se arrependido. Parágrafo único. No bem de que, por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Por fim, aí, nós temos aí que a diversidade dos sexos, que eu trouxe só para a gente poder esclarecer, que vocês ainda podem encontrar em algumas doutrinas, mas que na prática não mais vigora esse pressuposto para a celebração do casamento, tá? Além disso, nós precisamos analisar quando o casamento será nulo ou anulável, o que é diferente de existente ou não. Isso porque no plano da existência, caso o casamento seja considerado inexistente, ele não gera qualquer efeito entre o casal, nem perante a sociedade. Isso porque ele nem sequer existiu, tá bom? Vamos então ao casamento nulo, então. O casamento ele será nulo quando houver algum impedimento entre o casal, algum impedimento para casar. São eles aí, o casamento entre ascendentes com descendentes, afins em linha reta, adotante com ex-cônjuge do adotado e vice-versa, irmãos e demais colaterais até o 3º grau, adotado com filho do adotante, pessoas casadas, do sobrevivente com a pessoa condenada por homicídio ou tentativa contra o seu consorte. A doutrina já consolidou o entendimento segundo o qual o impedimento de casamento entre colaterais de 3º grau, que nós temos aí os tios e os sobrinhos, que visa proteger a saúde genética do filho, ele é relativizado se houver um laudo médico favorável, lá nos termos do Decreto-Lei 3.241. Esse tipo de casamento entre colaterais de 3º grau chama-se casamento avuncular. Não confundam essa palavra com avoengo, que tem a ver aí com os avós, tá? A quinta hipótese do adotado com o filho do adotante, o adotado com o filho do adotante, me parece um pouco aí desnecessária, já que essa previsão é uma repetição aí da hipótese 4, já que ela traz aí a vedação ao casamento entre irmãos. Isso porque um filho adotado, ele é sim irmão do filho biológico do adotante. Simples assim. Com relação ao cônjuge sobrevivente com condenado por homicídio ou por tentativa de homicídio contra o seu consorte, é exigido o trânsito em julgado da sentença. Ou seja, tem que ter uma sentença condenatória já definitiva, sem a possibilidade de haver um recurso, uma revisão em recurso, tá bom? No caso, quando a nulidade ela é decretada, é como se o casamento ele nunca tivesse existido. Desse modo, não há de se falar, por exemplo, em um regime de separação de bens, já que não existiu casamento. Diferente aí da ação de anulação.
A ação de declaração de nulidade, ela pode ser ajuizada por qualquer interessado ou até mesmo pelo Ministério Público, tá? A anulação do casamento, ela devolve o estado civil anterior das partes. O Código Civil prevê a anulação do casamento como uma forma de invalidar o matrimônio, ou seja, o casamento, ele existiu. Aqui na anulação, o casamento existiu, produziu efeitos, mas ele tinha algum vício que pode gerar a sua anulação. Então, vejamos. São anuláveis o casamento de quem não completou 16 anos, de quem não completou 18 anos, não sendo autorizado pelo representante, quando tiver vício na vontade, e do incapaz de manifestar o consentimento de modo inequívoco por mandatários sem que soubessem da revogação do mandato e quando houver incompetência territorial da autoridade celebrante. Bom, é anulável o casamento de menor de 16 anos de idade. Ok. Já entre 16 e 18 anos, é necessária a autorização aí do representante ou o suprimento desse consentimento que pode ser conseguido aí mediante a via judicial, tá? A anulação aqui, ela pode ser requerida pelo próprio noivo menor de idade, por seus pais ou pelos seus tutores, representantes legais, ou ainda pelos seus avós, bisavós, que são seus ascendentes, ok? Mesmo que os pais ou tutores tenham dado a autorização, eles podem mudar de ideia e revogar a autorização até o dia do casamento, tá? É anulável o casamento quando um dos noivos, após a celebração do matrimônio, descobre algo errado, ou seja, um problema sobre o outro que torne insuportável a vida conjugal. Aqui nós temos algo que diga respeito à identidade, à honra e à boa fama da pessoa. Por exemplo, Marta e José se casam e após o casamento, Marta descobre que José foi um garoto de programa por alguns anos. Se Marta entender que esse segredo tornará a vida conjugal insuportável, ela poderá requerer a anulação do casamento. Temos ainda quando a pessoa tenha cometido aí algum crime antes do casamento e que a natureza do crime torne também insuportável a vida conjugal. Por exemplo, João, ele é novo na cidade e começa aí um relacionamento com Maria. Depois de algum tempo, eles se casam e Maria descobre que João cometeu o crime de estupro lá na cidade antiga que ele morava, tendo já sido preso e cumprido a sua pena. A partir de então, Maria não consegue mais conviver com João e entende insuportável continuar a sua vida de casada. Outra coisa que pode também tornar insuportável a vida de casado é o defeito físico irremediável, desde que não seja aí uma deficiência, ou então uma doença transmissível por contágio ou geneticamente, que possa colocar a vida do cônjuge enganado ou então dos seus futuros filhos em risco. Por exemplo, a gente tem aí um exemplo de defeito físico que é irremediável, é a perda do órgão genital. Ou outro motivo é a existência de uma doença grave e transmissível. Essa doença pode colocar em risco a vida do cônjuge ou então de futuros filhos. Por exemplo, João é portador de AIDS e mantém relacionamento sexual com a utilização de preservativo com Maria durante aí o namoro. E após o casamento, Maria, que deseja ter filhos, descobre sobre a doença de João. Nesse caso, pode Maria também requerer a anulação do casamento, tá? Bom, mais uma hipótese em que a gente pode anular o casamento é o caso do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o seu consentimento. Por exemplo, João e Maria. Eles mantêm relacionamento afetivo, mas Maria se acidenta e fica em coma.
Mesmo que Maria volte do coma, ou seja, seja uma causa transitória aí, enquanto ela estiver inconsciente, ela não pode o quê? Manifestar o seu consentimento com o casamento. Por mais que antes do casamento ela já tivera aceitado o pedido, ok? No caso da coação, a gente tem aí um medo fundado de que o cônjuge vá fazer algum mal a ele ou a seus familiares. E esse mal, ele pode ser contra a vida, contra a saúde e a honra, tá? Bom, além disso, a gente sabe que o casamento, ele pode ser realizado por meio de procuração. Nesse caso, um dos noivos faz uma procuração, concedendo poderes para que o procurador realize os atos relacionados ao casamento. Um exemplo é o caso de um dos noivos que vive em outra localidade e ele não pode comparecer lá no cartório da localidade onde ocorrerá a celebração. Se o noivo revogar a procuração e não informar o procurador nem ao outro cônjuge, isso é motivo para a anulação do casamento. Além disso, os noivos não podem ter, no caso, além disso, os noivos não podem ter começado a morar juntos para que seja possível a anulação do casamento, tá? Bom, a gente já viu que se a pessoa que celebrar o casamento for incompetente, não for, por exemplo, aí o juiz de paz ou um dos outros que a lei autoriza, o casamento ele será inexistente. Mas existem os casos em que a pessoa ela até teria competência material, seria aí um juiz de paz, por exemplo, mas ele não possui a competência territorial. Ele só estaria apto a realizar os casamentos, por exemplo, no município de Montes Claros, mas não em outro município. Aí, nesse caso, o casamento ele será anulável e não inexistente, tá? Vamos, então, encerrar hoje a nossa aula. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade ao direito de família e iniciaremos tratando do regime de casamento. Quando será a comunhão parcial, quando será a comunhão total, esses termos que a gente costuma ouvir aí todos os dias. E mais alguns outros que são menos usuais, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tanto aqui pela área do aluno, quanto lá pelo meu endereço de e-mail e pela página do Instagram, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.